Bom, hoje nós vamos brincar aqui um pouquinho com parte de razão e proporção. O que é uma razão, matematicamente falando? O que é uma razão? Oi? Razão? O que é uma razão, matematicamente falando? Vamos combinar uma coisa aqui para a aula ficar boa hoje. Quando vocês respondem todo mundo junto assim, eu empolgo, mas não entendo. Agora fala um de cada vez. O que é uma razão? Isso, razão. Divisão. Razão é uma divisão. Então, se eu falar, qual a razão entre o número 20 e o número 4? 5, porque 20 dividido por 4, 5. Qual a razão entre o número 100 e o número 20? 5, porque 100 dividido por 20, 5. Então, uma razão é uma divisão. Ok. Então, a razão é uma divisão. Beleza. Aí, galerinha, professor, você já vai começar lá nos exercícios, é? Nós já vamos começar lá. Depois eu vou entregar o livro para vocês vão ler toda a parte teórica, tá? A gente só tem aí 4 ou 5 encontros, porque na realidade só são 3. 2 eu vou me oferecer para vir depois, né, para poder fazer essa parte. Pela Escola do Legislativo são 3, e depois eu venho 2 para que a gente possa trabalhar mais. Então, eu tenho razão é uma divisão. E o que é uma proporção? Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho aqui, depois a gente vai e joga para lá. Razão, olha que fácil. Então, razão é uma divisão. Que bom. Razão é uma divisão. E o que é uma proporção? E o que é uma proporção? Razão é uma divisão. E o que é uma proporção? Isso, proporção. Oi? Fração. Isso, é uma fração. A razão também é uma fração. Muito bem. A razão é uma fração. Se você tiver aqui, por exemplo, A que divide B, com B diferente de zero. Não existe a divisão com zero. Então, A que divide B com B diferente de zero. Isso é uma razão, porque é uma divisão. E essa razão aí é uma proporção? É? É? Razão e proporção é a mesma coisa? Parecido, semelhante, análogo, idêntico. Pessoal, é assim, ó. A razão, ela é uma divisão e a proporção é uma igualdade entre duas razões, tá? Proporção é uma igualdade entre duas razões. Escreve lá, professor Rolfo Bonito. Tá, vou escrever. Igualdade entre duas razões. Pessoal, não deixa dúvida aqui hoje, tá? Ah, professor, posso perguntar? Deve. Por favor. Matemática é fácil, mas pode perguntar. Então, eu tenho igualdade entre duas razões. Ah, mas é fácil. É uma igualdade entre duas razões. Então, quer ver? Por exemplo, ó, 2 que divide 5, eu tenho 2 está para 5, assim como, aí eu vou colocar assim, ó, 4 está para 10. Ó, 2 está para 5, assim como 4 está para 10. Quer ver como vocês vão lembrar? A professora lá na 6ª série, que na época de vocês aí, minha, era 6ª série, agora na época da Lua, que já é 7º ano, né? Lá na 6ª série, ou seja, no 7º ano hoje, a professora falava assim, ei, quer descobrir se é uma proporção? Multiplica em Xuxa, multiplica em X. Aí você ia lá e fazia assim, ó. Vê se vocês vão lembrar comigo. Aí fazia assim, ó. 5 vezes 4, 2 vezes 10. Aí nós tínhamos 2 vezes 10 igual a 5 vezes 4. 2 vezes 10 igual a 5 vezes 4. Então, 20 igual a 20.
Opa, como deu igual, é uma proporção. Então, a proporção, uma igualdade entre duas razões. Lembraram? Olha lá, então, razão, divisão. Razão, beleza. Proporção, igualdade entre duas razões. Proporção. Beleza. Igualdade entre duas razões. A partir daí, ele fica só assim, ó. É só você seguir. Ele vai e fala, primeira proporcional, só seguir. Segunda proporcional, terceira proporcional, quarta proporcional. Então, a gente tem primeira, segunda, terceira e quarta. Tá? Primeira, segunda, terceira e quarta. Primeira, segunda, terceira e quarta. Bom, professor, você fica preocupado em que eu aprenda muito essa teoria? Não. Eu fico preocupado que você consiga interpretar as questões, porque hoje eu vou fugir da teoria com vocês. Hoje eu vou tentar trazer a forma prática de como você resolver isso aí em concurso, tá bom? Por isso que eu não fiquei muito preocupado com isso. Eu quero que a gente se preocupe aqui hoje, nessas 2 horas que a gente tem, de entender os problemas e acertar todos. Eu vou trazer todo tipo de questão que pode cair aqui. Que aí na hora que você pegar, você vai, eu lembrei. Tá? É isso que eu quero. Então você vai perguntar se não lembrar. Vamos aqui, pessoal. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou apagar, pedir a licencinha para vocês. E vou para o que interessa. Eu vou apagar e eu vou para o que interessa. Não se preocupe que tudo que vocês precisam saber de teoria, nós vamos falar aqui na resolução dos exercícios. Não se preocupe com isso. Eu vou lá. Eu vou pedir que vocês façam essa primeira questão, só para me ver como está. Façam. Eu tenho calcular 2 números positivos na proporção de 2 para 5, sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. Vai. 2 minutos para vocês, porque é fácil. O Júnior querendo depreciar minha beleza para ver se ele aparece, né? Aí ele botou isso lá, aí vai ser... O Curiri é o professor de redação. O Curiri, nós tivemos uma aula o ano passado, junto, eu, Júnior Gel e ele. Ele tinha 100 e poucos mil seguidores, agora ele tem 1.300.000. Mas vocês tiveram um excelente aqui, hein? O Marlos é topíssimo. Purinho, uma curica. Olha lá, gente, conseguiram? Não sabem? Vamos fazer? Vamos. Olha aí. Ele vai dizer assim, ó. Calcular 2 números positivos na proporção de 2 para 5. Calcular 2 números positivos na proporção de 2 para 5. Eu não sei que números são, então eu vou escrever assim, ó, que A está para 2, assim como o B está para 5. Tá? Olha lá. Deixa eu colocar esse igualzinho aqui no lugar certo. Aí atrás, vocês conseguem visualizar aí, gente? Não? Está muito pequeno? Deixa eu tentar melhorar aqui. É porque eu vou querer usar os 2 raciocínios aqui, por isso que eu coloquei menor. Mas vamos lá. Eu vou escrever assim, ó. Então, calcular 2 números positivos, eu não sei quem são. Na proporção, então se é proporção, eu vou dizer A está para B, assim como 2 está para 5. A está para B, assim como 2 está para 5. Até aí, tudo tranquilo? Fácil. É de graça. Agora observe, aqui comigo, sabendo
que a diferença do maior para o menor é 42. Sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. Olhando para lá, o maior está em cima ou embaixo? Pronto, isso é lindo. O maior está embaixo. Quem está embaixo? O A e o B? B. Então, a diferença do maior para o menor é 42. Então, como o maior está embaixo, então eu tenho que B, que é a diferença, menos A é igual a 42. Alguma dúvida? Fácil. Ó, então, calcular dois números positivos na proporção de 2 para 5. Então, eu não sei quem são. A está para B, 2 está para 5. Sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. Opa! O maior está embaixo. Quem está embaixo é B. B menos A é 42. Certinho? Agora, gente, é só nós resolvermos esse sisteminha de equação. Olha lá. Lembra que nós falamos agora há pouco da proporção? Vou multiplicar esse cara aqui em Xuxa, ó. Se não entender, vai perguntar. Então, eu tenho que 5 vezes A é igual a 2 vezes B. 5 vezes A é igual a 2 vezes B. Beleza. Então, eu vou vir aqui e isolar esse cara aqui, ó. Então, o B é igual a 42. Se o A está negativo, vai para o outro lado. Maravilha, 42 mais A. Pronto, isolei ele. Eu já sei que o B é 42 mais A. Então, eu vou lá na equação, aonde eu tinha B, eu vou colocar 42 mais A. Então, vai ficar 5A, olha que lindo. 5A vai ser igual a 2 vezes B. Mas quanto vale o B? 42 mais A. Que lindo, 42 mais A. Certo? 42 mais A. Alguma dúvida? É a primeira, a gente vai devagarinho. Olha lá, vamos resolver agora. Então, eu tenho 5A, dá o banho de chuveiro para ver como fica o cabelo. Olha aqui, faz a propriedade distributiva. Eu tenho 2 vezes 42, 84. Maravilha. Eu tenho 2 vezes A, 2A. Show. Agora, letras de um lado, números de outro. Que fácil. Então, eu tenho 5A menos 2A é igual a 84. 5A menos 2A, 3A, que é igual a 84. Pronto. Então, A é igual a 84. Se o 3 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 84 dividido por 3. 28, né? Pronto, 28. Ó, descobri o A. O A vale 28. Mas já, professor, já é fácil. 28. Agora, eu vou pegar o A que eu descobri e descobrir o B. Ó, vou pegar esse cara aqui, vou substituir bem aqui, ó. Então, o B é igual a 42 mais A, que vale 28. 42 mais 28, 70. Pronto. 2 números positivos na proporção de 2 para 5, sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. Tira a prova. Quanto que é 70 menos 28? 42. Pronto, fácil. Tirou a prova. Anota aí, por favor. Pessoal, essa é o primeiro método e é o tipo de questão mais fácil que pode aparecer lá de razão e proporção. Tá? Esse é o método. Tem esse método lá na sua apostila, professor? Tem. Mas não é muito ele que eu vou querer que vocês usam, não, tá? Eu só vou fazer 2 questões utilizando esse método aí. O restante da nossa aula toda, a minha proposta para vocês é não fazer utilizando esse método.
Mas para isso vocês têm que aprender o outro. Tá? Mas aí se você falar, não, continua resolvendo dos dois jeitos, eu continuo. Se você não entender o que a gente vai colocar aqui. Agora é importante que você entenda, porque o que eu vou colocar aqui vocês não vão ver nos livros. Aí não adianta. Não entendi, mas depois eu vou estudar no livro. Não tem. Tá? Eu vou procurar uma aula lá no Instagram, lá no YouTube, lá no Google, igual que o professor deu. Lá não tem. A gente criou um método aqui para tentar fazer você entender. Por isso que eu quero, se você não entender, a gente continua assim. Tá? Sim. Olha lá, gente. Eu vou precisar muito da participação de vocês aqui, que é para você já ir entendendo desde o início. Olha lá. Calcular dois números positivos na proporção de 2 para 5. Calcular dois números positivos na proporção de 2 para 5. Eu não sei quem são. Então eu vou dizer aqui, ó, que A está para B. A está para B, assim como 2 está para 5. Então, olhem para cá, por favor, e vai me dizer se tem dúvida. Calcular dois números positivos na proporção de 2 para 5. Tá? Então, eu não sei que números são. Então, eu disse que A está para B, assim como 2 está para 5. Alguma dúvida? Não? Beleza. Sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. Sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. É aqui que eu quero que vocês participem comigo. Sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. Eu vou falar assim, 42, vocês falam é resultado. Tá bom? Isso tem que virar um dingo, isso tem que impregnar na tua cabeça, assim como vocês vão ver várias musicazinhas impregnando daqui uns 3 meses. Olha lá, impregnado na cabeça. 42 é o quê? 42, 42, 42, 42. E resultado, 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 42. Lindo, beleza. Nós vamos falar isso hoje a noite toda. Quando você chegar lá na sua casa, que olhar lá para o seu esposo, para a sua esposa, e fala, resultado, filha, resultado. Né? Vamos ter resultado aqui hoje. Então, 42 é resultado. Beleza. Agora, eu vou falar assim, 42, vocês falam resultado. Eu falo resultado e vocês falam dividendo. Tá? 42. 42. Resultado. Resultado. Pronto, 42 é resultado, resultado é dividendo. Maravilha, já acertamos 50% da conta. 42 é resultado, resultado é dividendo. Fácil, de graça. Agora presta atenção. A partir daí, nós vamos seguir o texto. Nós vamos seguir o texto. O que o texto mandar você fazer, você obedece. Tá? Nós vamos obedecer. É só obedecer que não tem mais erro nenhum em razão e proporção. O que o texto disse? O texto disse, sabendo que a diferença, eu vou marcar, vou botar um marca-texto nesse cara aqui, para você entender o que o texto está dizendo. Sabendo que há diferença. O texto disse diferença do maior para o menor. Diferença. Diferença do maior para o menor. Sabendo que a diferença do maior para o menor. Esse é o texto. Então, eu vou seguir. Ele disse a diferença do maior para o menor. Olha lá, pessoal, comigo. Sabendo que a diferença do maior para o menor. Pessoal, quem é o maior número? 5. Quem é o menor? 2. A diferença do maior para o menor. Então, a diferença vai ser sempre o nosso divisor aqui, Então, sabendo que a diferença do maior para o menor, ele disse que vale 42. Então, quanto que é 5 menos 2? Eu pergunto, até aí alguém tem dúvida? Não é fácil.
42 dividido por 3. 14. Muito bem, Fogoió. 14, ó. 1 vezes 3 é 3 para 4, 1. 12 por 3, 4. 14. Esse 14 é a nossa constante de multiplicação. Vem para cá. 2 vezes 14. 28. 5 vezes 14. 70. Pronto, está respondido. Ou você faz assim, ou você faz assim. Não é de graça! Fácil! Ó, então, gente, não tem erro. Nós vamos fazer várias hoje aqui para que você entenda. Não tem erro. Agora, aqui é o seguinte. Raul, isso bonito, não aceitaria você errar uma questão de proporção, a não ser que na hora você já tenha deixado muito tempo e aí não conseguiu tempo para responder. Porque razão e proporção é lógica, tá? Por isso que cai. Está na moda ficar caindo lógico ultimamente. Olha aqui, ó. O que esse cara está dizendo é o seguinte: calcular dois números positivos na razão de 2 para 5, sabendo que a diferença do maior para o menor é 42. Então, o que esse cara está dizendo para você? Ele está dizendo, em outras palavras, que à medida que o A varia de 2 em 2, o B varia de 5 em 5, não é isso? Então, olha lá, ó. Outra forma de fazer. Então, 2, 5. Depois, 4, 10. Depois, 6, 15. Depois, 8, 20. Opa, a diferença está em 12. 20 menos 8 é 12. Ele diz que a diferença é 42. Então, 10, 25, 12, 30, 14, 35, 16, 40, 18, 45, 20, 50, 50 menos 20, 30. Continua. 22, 55, 24, 60, 26, 65, 28, 70. 70 menos 28, 42. Ah, então o número é 28 e 70. Você não vai errar uma questão dessa. Ah, professor, e por que você não ensina assim? É, porque ele disse que a diferença é 42. Se ele falasse que a diferença era 2.420, tu vai ficar até a hora de ir embora fazendo isso? É por isso que eu quero que você aprenda daquele segundo método ali. Mas quando for pequena, resolve. Né? Ah, professor, mas como cairia isso em um concurso? Calma, é só a primeira. Num concurso, ele pode chegar aqui e falar assim, ó, que Adão, vamos falar para o A aqui, Adão e Berenice montaram uma sociedade. Adão e Berenice montaram uma sociedade. O que Adão investiu e Berenice investiu está na razão de 2 para 5. Sabendo que a diferença entre os capitais investidos foram 420 mil. Quanto investiu Adão, quanto investiu Berenice? Pronto, é a mesma questão, só coloquei um textinho e botei 4 zeros no lugar depois do 42. Mas calma que nós vamos entender isso. Pessoal, está claro aí? Vamos para frente. Vamos lá. Ó, eu só vou resolver mais essa, só mais essa,
na forma como vocês vão ver nos livros, tá? Aí, repito, essa é a minha proposta, mas se você quiser que eu continue resolvendo, sem problema nenhum, tá? Ó, eu vou resolver já para a gente ganhar tempo. Ele está dizendo assim, na proporção múltipla, x está para 3, assim como y está para 5, assim como z está para 6. Na proporção múltipla, x está para 5, x está para 3, assim como y está para 5, assim como z está para 6. Determinar os valores de x, de y e de z, sabendo que x mais y mais z vale 112. Tudo bem? Beleza. Olha como uma questão dessas, eu vou pedir que vocês nem copiem. Deixa eu resolver, se vocês quiserem copiar depois, vocês copiam. Vamos ganhar tempo aqui. Ó, eu não consigo responder um sistema dessa forma. Eu tenho que isolar ele 2 a 2. Então, nós vamos aqui, ó. Eu vou vir aqui e isolar 2 a 2 para que nós possamos substituir. Olha lá comigo, por favor. Eu vou dizer assim, ó. X está para 3, assim como y está para 5. Pronto. Guarda aí. Depois eu tenho que x está para 3, assim como z está para 6. Guarda aí. E a última, y está para 5, assim como z está para 6. Guarda aí. Tá? Aí eu vou vir aqui, ó, multiplicando em Xuxa, como nós já aprendemos, 5 vezes x é igual a 3 vezes y. Tá? Então, se eu isolar o x aqui, né, ou isolar o y, deixa aqui por enquanto, aí a gente vai escolher uma para isolar. Então, eu vou falar assim agora, que 3 vezes z é igual a 6 vezes x. E agora eu vou falar assim, ó, que 5 vezes z é igual a 6 vezes y. Ok. Aí nós vamos escolher. Se eu quiser deixar o x, eu posso deixar o x. Então ou se eu quiser deixar o z, eu posso deixar o z. Tanto faz. Escolhe uma letra que você quer deixar. Por exemplo, eu vou vir aqui e falar assim, ó, que 5x sobre 3 é igual a y. Passei o 3 para o outro lado. Tá? E aqui eu vou dizer bem assim, ó, que 3z, eu vou dizer que z é igual a 6x sobre 3. Então, z é igual a 2x. Pronto. Professor, vou sair daqui louquinho hoje. Calma. A ideia não é essa. Calma. Então, eu vou substituir ali. Eu já isolei, eu vou substituir. Então, eu vou vir aqui, ó. X mais y. Quanto vale o y? 5x sobre 3. Está vendo aqui? Ó? 5x sobre 3. Opa. Fazer um 5 menos feio. Ó. Então vai ficar aqui 5x sobre 3. Pronto. 5x sobre 3. Mais z. Mas quanto vale o z? 2x. Então, esse cara é igual a 112. Pronto. X mais 2x, 3x. Então, 3x mais 5x sobre 3 é igual a 112.
tem que tirar o MMC aqui. Aqui embaixo tem 1, aqui embaixo também tem 1. Então, o mínimo entre 1 e qualquer coisa, sempre é a qualquer coisa. E a qualquer coisa aí é 3, nesse caso. 3. Mais fácil do que geografia. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 3x, 9x. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 5x, 5x. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 112, 6, 3, 3. Cancela aqui. 9x mais 5x, 14x, que é igual a 336. Então, x é igual a 336 dividido por 14. Então, vamos aqui, ó. 336 dividido por 14. Então, vai dar 2 aqui. 28 para 33, 5. Baixa aqui o 6. Vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. Pronto. 24. Então, o x vale 24. Que maravilha, encontramos o x já. Agora, encontrou o x, é fácil, ó. Substituir aqui. Quem é o z? 2 vezes x. Então, volta aqui, rapaz. Ah, fala sério. Ele apagou. Fala sério, está com dó de vocês, ele. Ele apagou mesmo. Aí nós encontramos que o z, nós encontramos que o x era 24 e o z era 2 vezes x, 2 vezes 24, 48. Aí pegava depois o 24 e substituiria lá para encontrar o y. Foi até bom que apagou, que eu não ia querer que vocês copiassem mesmo. Presta atenção o que eu quero que vocês façam. E aí eu repito, é a última que eu vou fazer daquele outro jeito. Ele ficou tanto interpretando o que você estava pensando que ele apagou o sistema. Olha lá, comigo. Na proporção múltipla, x está para 3, ó. X está para 3. Assim como y está para 5. Assim como z está para 6. Alguém tem dúvida até aí? Alguma dúvida até aí? Ó, na proporção múltipla, x está para 3, y está para 5 e z está para 6. Correto? Aí ele diz, determinar os valores de x, de y e de z, sabendo que x mais y mais z vale 112. 112 é o quê? Isso, lá na frente é dividendo. 112 é o quê? E resultado é o quê? 112 é o quê? E resultado é o quê? Pronto, 112 é resultado, resultado é dividendo. Segue o texto. O texto agora, para formar isso aqui, ele mandou somar. Olha lá, x mais y mais z. Então, segue o texto. O texto está mandando somar. X mais y mais z. Tá? Então, x mais y mais z. Quanto vale 3 mais 5? 8 mais 6? 14. 112 dividido por 14 é 8. 8 é a nossa constante de multiplicação. 3 vezes 8, 24. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. Está respondido. Fácil! É melhor, né? Aí, então entenda, porque depois vocês não vão encontrar isso em livro.
Então, pessoal, uma questão dessa, se cair num concurso, você não vai errar mais nunca. Tá? Por favor. Nem você que está em casa, que vai assistir essa aula pela TV Assembleia, nem você que vai assistir essa aula pelo YouTube. E, professor, eu posso tirar dúvida depois? Pode. Professor, eu fui resolver mais 30 questões lá em casa, e aí eu tive dúvida. Ah, professor, você pode mandar uma lista desse exercício a mais para a gente? Posso, daqui uns dias, daqui 2 semanas no máximo, já terminei a apostila, vai ter lá 30 questões para vocês fazerem. Ah, tá. Aqui, ó, 112 dividido por 14. Nesse caso aqui, você pensa assim, 10 vezes 14, 140. Opa, então um número menor que isso, né? Aí você pensa no 9, já que é menor que 10, 9. 9 vezes 4. E agora? 9 vezes 4. 4 vezes 9. 36. Terminou com 6, não é? 8 vezes 4. 32. Terminou com 2. 8 vezes 4, 32. Então vamos testar. Você vai lá. 8 vezes 4, 32. Para 32, nada. Vão 3. 8 vezes 1, 8. E 3, 11. Para as 11, nada. Então é 8. Vamos mais, Raulis Bonito? Vamos. Olha aí. Sabendo que A está para B, daqui a pouco eu vou dar tempo para vocês resolverem. Tá? Sabendo que A está para B, assim como 8 está para 5. Primeiro, eu quero que vocês entendam. 8 questões eu vou fazer. A partir daí são vocês, até a hora que a gente terminar a aula. Vocês vão estar capazes, eu tenho certeza disso. Olha lá. Sabendo que A está para B, assim como 8 está para 5. Sabendo que A está para B, assim como 8 está para 5. E que 3A menos 2B vale 140. Calcular A e B. Vamos comigo. Então, sabendo que A está para B, assim como 8 está para 5. Até aí, alguém tem dúvida? Não, gente? Que bom. Desse lado aqui, até aí, alguém tem dúvida? Não. Que maravilha. Passou. Já temos 50% da conta pronta. Agora ele disse, e que 3A menos 2B vale 140. 140 é o quê? E resultado é o quê? Que lindo! 140 é o quê? E resultado é o quê? Fácil! Então, 140 é resultado. Resultado é dividendo. Dúvida até aí? Não? Que beleza! Agora, lembra que eu sempre estou chamando a atenção. Tem que seguir o texto. Tirar aqui uma coisinha mais leve, senão vai apagar lá. Tem que seguir o texto. Ó, o texto que formou o 140 é 3A menos 2B. Quando ele não falar nada, é soma. Toda vez que capital integralizado, é soma. Toda vez que não falar nada, é soma. Quando ele quiser que seja outra coisa, ele é obrigado a falar. Ele não falou agora há pouco daquela outra questão, que a diferença do maior para o menor é 42? Então ele disse diferença, então você vai lá na diferença. Nesse caso, o texto disse 3A menos 2B. Vamos seguir. Somos obedientes, vamos seguir o texto. Então o texto diz 3 vezes A menos 2 vezes B. Tá? Tudo bem? 3 vezes A menos 2 vezes B. Quanto vale o A? 8. Quanto vale o B? 5. Então eu tenho 3 vezes 8. 24. 2 vezes 5. Maravilha. 24 menos 10. 14. Pronto, encontramos quem vai vir aqui, ó. 14. Professor, eu preciso fazer a continha. Não, se você já conseguir fazer de cabeça, para mim, sem problema.
Eu já sei que é 3 vezes A menos 2 vezes B. 3 vezes 8, 24. 2 vezes 5, 10. 24 menos 10, 14. Ok. Agora comigo. 140 dividido por 14. 10. 10 é a nossa constante de multiplicação. Professor, mesmo eu tendo assistido essa aula aqui, depois eu vou assistir ela lá no YouTube, que aí eu vou lembrar, quando eu estiver resolvendo, da tua explicação. Ah, aquele dia foi assim, ficou mais claro para mim agora. Tá, gente? Gera o merecimento, tá? Na TV Assembleia, geralmente, eles estão colocando da diferença de um dia. O YouTube, às vezes, demora um pouquinho mais. E, professor, ó, eu somei 80 mais 50, 130, e era para dar 140, deu errado. Ó, está errado. Pessoal, a prova você tira no texto. Você não construiu a questão no texto, então tira a prova no texto. O que o texto diz? 3A menos 2B. Quanto que é 3 vezes 80? 240. Quanto que é 2 vezes 50? 240 menos 100? 140. Aí você tirou a prova. Se quiser tirar a prova. Segue o texto, está multiplicando. 3A menos 2B. Se ele quiser outra coisa, ele vai falar. Ele sempre vai dizer para a senhora o que ele quer. Sempre. Se ele não falar nada é porque é soma. Vamos mais? Bora. O professor fica até 10 horas hoje. Tá bom. Ei. Volta, professor. Mas, professor... sabendo que é... Ah, tá, gente. Isso aqui é um produto, tá bom? Pronto, é um produto. Se ele quiser outra coisa, vai aparecer aqui, ó. 3 mais A, 3 dividido por A. Né? Isso. Tem, mas não preocupa muito com isso, não. Às vezes aparece bem assim para você, ó. 2x mais 3x mais 5x. Quanto é isso aí? 3x mais 2x mais 5x? 10x. Ué, professor, cadê o ponto para falar que é 10 vezes x? Nem sempre ele coloca. Cuidado, ele não aceita você anular uma questão por falta desse pontinho aí, não, tá? Porque qualquer outra expressão ele tem que fazer aparecer. Se ele quiser o menos fica bem visível. Se ele quiser o mais é bem visível. Se ele quiser o dividido é bem visível. 10x, ele sabe que é 10 vezes x. Tá? Cuidado. A gente pode até tentar, mas uma FGV não anula nunca por causa disso. Eles são cri-cri. Quantos de vocês vão fazer o concurso da Assembleia? Maravilha. Pessoal, antes do concurso da Assembleia, quem vai fazer técnico, concurso de nível técnico, de nível médio na Assembleia? São 8 questões de raciocínio lógico. 8 questões de raciocínio lógico. Eu vou organizar uma aula, tem 8 de informática, eu vou ver se o Delgado topa comigo, a gente organiza uma aula gratuita em outro lugar, para que vocês possam ir lá e ficar um sábado à tarde todinha resolvendo questão de raciocínio lógico e informática. Se o Delgado não for, a gente fica só de raciocínio lógico. Tá bom? Não, o Delgado é cabeçudo. E aqui, nós pensamos muito no Delgado da aula. Eu perguntei, o Delgado vai dar aula? Vai. Falei, então não coloca mais uma fila de carteira aqui. Não coloca. Porque senão o Delgado cospe em todo mundo. Vai cair outro concurso civil aqui e tal. Né? Aí empolgado. Se eu sou empolgado, ali é empolgado. Eu já vi gente indo assistir a aula do Delgado com guarda-chuva. Eu falei, a chuva é lá fora. Ele falou, lá fora?
Olha aqui. E o Delgado me deve R$ 1.000 desde 2009. 2009. Tá gravado, Delgado. E eu não tenho medo de tu me processar, não, que eu tenho testemunha que tu me deve. Ele está ouvindo. E aí, se não tiver, manda para ele. Pode gravar aqui e mandar para ele. Delgado, professor de matemática, disse que você deve R$ 1.000 para ele desde 2009. Em 2008, eu pesava 136 quilos, eu. Em 2008. É uma bolinha. E o Delgado era grande também, não ficava atrás, não. Aí ele da Polícia Civil, não sei o quê, falou, eu emagreço na hora que eu quiser, ele falou. Eu falei assim, eu também. Ué, eu também. Aí ele falou assim, então vamos valer R$ 100. E quem emagrece mais em um mês? Falei, não, R$ 100 não é incentivo para mim. Eu vou valendo 1.000 para quem emagrece mais em 6 meses. Aí sim, aí é incentivo. Eu tenho 6 meses para eu perder peso. E você perde no teu primeiro mês, se tu quiser. Bora? No meio de tanto de aluno assim, ó. Ele falou, essa foi fácil. E ele, bora, pegou na minha mão. Nós não assinamos cláusula, não assinamos que não podia fazer isso, nem aquilo. Só falamos que quando chegasse 6 meses, quem tivesse perdido mais peso, ganhava R$ 1.000 do outro. Aí, beleza. Quando passou o primeiro mês, foi bom, você viu de incentivo. Lá está o Delgado na academia. Eu passava, vi o Delgado correndo na Teotônio, 2 horas da tarde. Eu encostava o carro. Entra, entra. Ele falava, sai daqui. Eu falava, entra, tu matou alguém, só pode correr num sol desse, correndo aqui. Entra. Aí ele chegava lá no meio dos alunos e falava assim, vou ganhar R$ 1.000 fácil. E ele emagrecendo e eu engordando. E ele emagrecendo e eu engordando. No primeiro mês, eu acho que ele perdeu uns 6 quilos. E eu engordei uns 4. E eu falei, mas eu vou ganhar. Aí, eu peguei, não gosto de perder. Eu não gosto de perder. A gente joga para ganhar. Por isso que concurso a gente joga para ganhar. Você tem que esgotar a possibilidade do erro. Tá? Isso eu fiz na aposta. Eu falei assim, eu só quero ver se eu perco esses R$ 1.000. Quando eu vi que eu não ia perder esse peso, eu fui logo procurei o doutor Jorge Zeve. Falei, como é que eu faço para fazer uma bariátrica? É quanto? É tanto. Eu falei, 1.000 eu já tenho. 1.000 eu já tenho já. Aí, nós combinamos aquilo, e eu caladinho, e ele emagrecendo, e eu engordando. Ele falou, ei, você precisa engordar 8 quilos. Eu falei, é fácil? Melhor proposta que já tinha me dado da minha vida. Um cabra com 130 para engordar 8. Rapaz, eu me divertia, né, com aquilo. Aí, eu engordei aquilo. Aí, quando deu no segundo mês, Delgado, uns 10 quilos mais magro, e eu fui cirurgia. No primeiro mês, eu perdi logo 18 quilos depois da cirurgia. Aí eu chegava e falava assim, agora, Delgado, estou doido para acabar os 6 meses. Nunca me pagou, dizendo ele que eu trapaceei. Como? Não estava escrito em lugar nenhum. Aí eu também poderia dizer, mas eu também não aceitava tu correr no sol quente, não. Eu também não aceitava tu ir para a academia, não. Oi, eu usei da arma que eu tinha. Eu não tinha tempo para ficar correndo em meio de rua, não. Eu trabalho manhã, tarde e noite, todo dia. Ficar correndo no meio de rua. Né? Então, assim, eu fui lá, ganhei e ele não me pagou até hoje. Né? Mas recebo, que eu dou brinde. Olha lá, vamos mais. Gente, ei. Ele fez agora. Eu fiquei muito tempo incentivando ele a fazer. Ele fez o ano passado. Muito tempo. Ele estava com problema no joelho. O moço faz. Bonito você não tem jeito de ficar, mas pelo menos você vai ficar amarrado. Né? Aí ele fez. Ele tinha muito medo. Eu falei... Não. Eu já sabia que eu ia fazer.
Aí quando ele me chamou para apostar, eu fui de graça, né? Eu já sabia que eu ia fazer. Eu tinha problemas de saúde e tudo. Aí eu falei, se eu posso ganhar... Não faz não, que eu vou fazer para ganhar. O que acontece? Você vai pegar uma aposta aí. Não, vamos ver. Eu apostei muito já em concurso, muito. Às vezes eu ia fazer concurso, eu aposto com você que eu fecho raciocínio lógico e matemática. Aí o cara fala, até professor? Se ele perguntasse, eu falava, sou. Se ele não perguntasse, eu não falava, só disse que eu vou fechar. Eu ia lá e fechava e ganhava a aposta. Ele não me perguntou se eu ia fazer bariátrica, não escreveu cláusula. Eu falo, quer apostar 1.000, que eu fecho o raciocínio lógico da Assembleia, 10.000, eu aposto. Se quiser apostar 10.000 que eu fecho o raciocínio lógico da Assembleia, eu aposto. Eu nem vou fazer esse concurso para não dizer assim, não, ele era o diretor da Escola Legislativa, ele sabia. Né? Então, assim, mas você, é como você falar assim, você vai jogar na altitude. Isso são desonestos. O cara lá corre muito mais do que o brasileiro. Você pode pensar nisso, mas está cheio do LDU ganhar em cima do Fluminense lá na altitude. São as regras. Você só segue. Olha lá. 2 números positivos estão entre si, assim como 3 está para 4. Mas o Delgado, eu queria muito que ele fizesse. Graças a Deus ele fez. A está para B. Gente, aqui, a única restrição que nós vamos ter. A única. Se nós entendermos essa aqui na noite, o restante é só seguir texto, tá? Calcular 2 números positivos, calcular 2 números positivos que estão entre si, assim como 3 está para 4. Tá bom? Determine-os, sabendo que a soma de seus quadrados é 100. 100 é o quê? Isso. E resultado é o quê? E pessoal, agora muito cuidado, para não confundir isso aqui, Muito cuidado com isso aqui. Cuidado com o texto. Eu fico falando isso o tempo todo. Cuidado com o texto. Ele disse, a soma de seus quadrados. Pessoal, a soma de seus quadrados é diferente do quadrado da soma. Tá? Cuidado. Se eu vier aqui, 3 mais 7 ao quadrado. Isso é o quadrado da soma. Não é isso? O quadrado da soma. Você soma e eleva ao quadrado. O quadrado da soma. Mas não é isso que ele disse. Ele disse a soma de seus quadrados. Então, a soma de seus quadrados. Então, é A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso está claro? Sim ou não? Sim, gente, para todos. Tá? A soma de seus quadrados. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? Isso. Muito bom. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. 9 mais 16? 25. Ok. Alguma dúvida até aí? Não, gente? Que bom. Muito bom. Fale. Do quadrado da soma. O quadrado da soma é um produto notável. É o 3 mais 7 lá. Tá? Bom, 25. 100 dividido por 25? 4. Pessoal, agora, todos vocês, e os de casa, e os da TV Assembleia, e os da Escola do Legislativo, do YouTube, todos vocês vão anotar um negócio para mim, por favor, tá? Olha, gente, aqui é a única restrição desse métodozinho aí que eu fui escrevendo para auxiliá-los. É a única. Toda vez que mandar elevar ao quadrado desse jeito, toda vez que falar lá, a soma de seus quadrados, você faz o caminho de volta.
tira a raiz quadrada da constante de multiplicação. Então, toda vez que mandar elevar ao quadrado, tá, a soma de seus quadrados, você tira a raiz quadrada da constante de multiplicação. Professor, e se ele tivesse mandado somar o cubo? Tira a raiz cúbica e assim por diante, tá? Tira a raiz quadrada da constante de multiplicação. Quanto que é a raiz quadrada de 4? Repito, toda vez que mandar elevar ao quadrado, a soma de seus quadrados, toda vez que mandar elevar ao quadrado, tá? A soma de seus quadrados, você tira a raiz quadrada da constante de multiplicação. Mandou elevar ao quadrado, tira a raiz quadrada da constante de multiplicação. Tivesse mandado a soma dos cubos, tira a raiz cúbica da constante de multiplicação. Tá bom? Tudo bem? Toda vez que falar a soma de seus quadrados, tira a raiz quadrada da constante de multiplicação. Tudo bem, gente? Toda vez que mandar somar, toda vez que for a soma de seus quadrados, tira a raiz quadrada da constante de multiplicação. Oi? Sim. A soma de seus quadrados. Tudo bem, gente? Da constante de multiplicação. Do resultado aqui, ó. Esse resultado nosso sempre é a constante de multiplicação. Tá? Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Então, ele passa a ser a nossa constante de multiplicação. 2. 3 vezes 2? 6. 4 vezes 2? 8. Vamos tirar a prova? Quanto que é 6 ao quadrado? 36, né? 6 vezes 6. Quanto que é 8 ao quadrado? 64. 36 mais 64? 100. Tá bom? Então, vou repetir. Toda vez que mandar somar os quadrados, tira a raiz quadrada da constante de multiplicação. Tá bom, gente? Beleza. Pessoal, eram as únicas. Agora, vamos para... Eu vou dar dicas agora para como você ainda pode fazer isso quando os números vierem maior. Tá? Eu vou dar 4 dicas, e nessas 4 dicas, eu encerro tudo que a gente precisa saber de razão e proporção. Aí vamos para as questões de concurso. Sim. Da constante de multiplicação. A constante de esse aqui que nós encontramos, de todas as outras, ó. Quem é a constante de multiplicação aqui? É o 10. Todas elas têm a constante de multiplicação. Quem é a constante de multiplicação aqui? É o 8. Tá? Nós vamos tirar a raiz quadrada da constante de multiplicação. Tá? Vamos lá. Gente, olha aqui. Dicas importantes. Pessoal, observe uma coisa comigo. Olha aqui, por favor. Eu disse dicas importantes. Eu não disse dicas necessárias. São importantes. Professor, se eu não seguir a dica, eu vou acertar? Vai. A dica aqui é importante porque você vai fazer mais rápido, mais fácil, mais direto. Tá bom? Se não entender, continue perguntando, por favor. Olha lá. Sempre que possível, as partes dadas podem ser simplificadas. Sempre que possível, as partes dadas podem ser simplificadas. Observe que eu disse podem, eu não disse devem. Tá? Sempre que possível, as partes dadas podem ser simplificadas. Você simplifica se quiser. Eu estou dizendo que pode. Vamos fazer uma questão para exemplificar a dica 1? Oi!
Raiz quadrada de 4, 2. Aí 2 virou a nossa constante de multiplicação. Vem para cá. Isso. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Aí segue tudo que a gente já estava fazendo, do mesmo jeito. Tudo bem, Fernando? Sim? Ei. Não. É assim. Gente, é assim. Professor, se eu colocasse o 4 lá, daria outro resultado? Daria. Professor, esse outro resultado está errado? Não, mas não é o que ele quer. Para quem que eu estou respondendo? Para cá. Não, está errado? Não, mas não é o que ele quer. Por que que não está errado? Porque se você colocasse o 4 lá, ia ficar 4 vezes 3, 12, não é isso? E 4 vezes 4, 16. Professor, por que que não está errado? Nós não estamos falando de proporção, é porque se você fosse seguido aqui, ó, você ia ter aqui, ó, 3, 6, 9, 12. Se você fosse seguindo aqui, 4, 8, 12, 16. Está vendo que os números estão bem aqui, ó, eles estão dentro da mesma proporção? Então, agora aí sim, se a FGV der uma besteirinha dessa aí, a gente anula. Aí eu consigo montar um recurso para você e anular. Que eu vou falar para ele assim: ei, cabeçudo, segundo a matemática, você não alterou a proporcionalidade, você só alterou os números, mas a constante de proporcionalidade continua a mesma. Então a questão também está certa. Como tem duplicidade de resposta, pedimos a nulidade da questão segundo o livro tal, tal, tal. Que a minha esperança é isso. No dia que você tiver 100 mil downloads desse livro meu, que ele estiver bombando aí no Brasil, eu vou falar segundo o matemático Raulston na página tal, né? Segundo o matemático Raulston na página tal, ele explica na sua obra que você não mudou a proporcionalidade. 3 para 4 é a mesma coisa de 6 para 8, é a mesma coisa de 9 para 12, é a mesma coisa de 12 para 16, é a mesma coisa, não está aumentando de 3 em 3, de 15 e de baixo de 4 em 4, é a mesma coisa de 15 para 20, você continuou com a mesma proporcionalidade, mudando apenas o número, por isso eu peço a nulidade da questão. Ah, professor, mas ele é cabeçudo, ele não anulou. Justiça? Vamos para a justiça. Não tem problema nenhum. Tá? Eu fiz um mestrado e eu já tinha passado, mas eu queria a minha questão certa. Eu queria a minha questão certa. A questão estava certa. Por que ia botar errado? Aí eu entrei com recurso. Eles não aceitaram. Eu fiz tudo isso. Um dos caras que eu acho melhor de nível chama Gelsiese. Aí eu fui lá. Segundo Gelsiese, na sua obra Fundamento, ele tem 11 livros lançados de ensino médio. 11, de cada assunto é um livro, cada assunto é um livro. Por isso que eu gosto, que é detalhado. Segundo Gelsiese, na sua obra tal, volume tal, na página tal, ele afirma que um arranjo é assim, 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 pá, 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 pá. Por isso eu peço a nulidade da questão. Como era um mestrado nacional, o cara só respondeu assim: Gelsiese foi meu aluno. Negado. O cara que eu acho melhor do Brasil tinha sido aluno de quem fez a prova. Eu falei, beleza. Vou me reduzir à insignificância e vamos para a justiça. Eu não podia mais me reprovar mesmo, eu já tinha passado no mestrado. Eu queria só que aquilo acontecesse. Igual o concurso da educação do município. Das 24 questões de matemática, das 25, eu acertei 24. A que eu errei, eu anulei. Falei, eu não aceito esse erro não, vou anular ela. Está dúbio?
Está dúbio? Eu falei, agora na hora que nós for frente a frente lá na justiça, ele vai ter muita segurança para ele me convencer de que eu estou errado. E anulou. Da questão do concurso do município, quando eu fiz 2014. Isso, vocês vão pegando prática, pô, bate o olho e já vai sabendo. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, não é errado, mas não vai estar aparecendo na resposta. Agora, se a gente nós podemos nos livrarmos dessa confusão todinha, então já aprende logo, por isso que eu estou falando, tira a raiz quadrada. Mas se não tirar, não está errado, mas não vai ter a resposta lá. Aí você ia ter que lembrar, opa, não tem uma resposta, mas é proporcional. Os números são maiores ou menores do que eu encontrei? Menores. Então você vai diminuindo na mesma proporção que você também vai achar o resultado. Se fosse maiores, aumenta o número na mesma proporção que você também vai achar o resultado. Tá bom? Vamos. Bom, gente, sempre que possível, as partes dadas podem ser simplificadas. Agora comigo aqui, ó. Dividir o número 45 em partes diretamente proporcionais aos números 200, 300 e 400. Dividir o número 45 em partes diretamente proporcionais aos números 200, 300 e 400. O 45 é o quê? 45 é o quê? Maravilha, porque eu estava com medo de vocês pensar que o resultado só tem que vir no último. Eu não disse isso, né? Então, 45 veio primeiro. Ele que elaborou a questão, ele coloca onde ele quiser. Certo? Nós temos só que interpretar. Sim ou não? Não é fácil? 45 é resultado. Pronto, resultado é dividendo. Professor, se acalme, rapaz. Dúvida? Dúvida? Não? Em partes diretamente proporcionais aos números 200, 300 e 400. Então, 200, 300 e 400. E, gente, aqui comigo, por favor. Ele disse assim, ó. Sempre que possível, as partes dadas podem ser simplificadas. É possível? Sim, não é? Nós podemos dividir todas por 100, correto? Eu posso cortar 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros. Foi possível. E, professor, e se ali embaixo eu pudesse cortar só em cima e a de baixo não? Então você não corta. Só faz se for possível. Tá bom, gente? Tá claro? Sim ou não? Que bom, matemática é fácil. Bom, agora eu, de graça, isso. Eu vou lá então. 2 mais 3 mais 5. 2 mais 3. 2 mais... mais 4 o último, né? 2 mais 3. 5. Com mais 4. 9. Pronto, 9. 45 dividido por 9. 5. 5 é a nossa constante de multiplicação. Vai vir para cá, ó. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 10 com 15. 25 com 20. 45. Agora eu estou esperando uma pergunta. Vamos ver se ela vai vir. Estou esperando uma pergunta agora. Se ela não vier, prova que vocês entenderam, não tem problema. Agora eu não quero que essa dúvida apareça só no dia da prova. Isso. Isso. Ainda bem que você já me deu foi a resposta. Eu falei que estava esperando a pergunta, ela já veio com a resposta. Para que o leite, se ela quer o queijo, né? Olha lá, ó. Ela falou assim, quando não diz nada, professor, é a soma. Beleza. Perceba que, porque eu estava esperando falar assim, ei, por que tu somou?
Não disse em lugar nenhum que era para tu somar. Exatamente, não disse em lugar nenhum. Quando não diz lugar nenhum, é soma. É no automático. Muito bom. Show. Muito bom. E professor, mas espera aí. Se eu não cortasse os zeros, ia dar certo também. Ia. Você ia chegar bem aqui, ó, 45, você não cortou os zeros. Então ia ficar dividido 200 mais 300, 500, com mais 400, 900. Aí você ia ter 45 dividido por 900. Não deu? Coloca um zero lá e um aqui. Não deu? Coloca mais um zero lá e um aqui. 4.500 dividido por 900, 5. Aí você ia ter lá, 200 vezes 0,05, 10. 300 vezes 0,05, 15. 400 vezes 0,05, 20. E acertar do mesmo jeito. Eu só estou querendo que você faça mais rápido, mais fácil. Tá bom? Eu vou colocar mais uma aqui. Podemos? Ei, Delgado, me paga. Estou brincando, gente. Só estou enchendo o saco daqui dentro. Delgado. É sério, eu vou convidar, eu estou brincando com essa história com ele, mas que eu vou convidar ele para a gente fazer uma aula lá gratuita, eu vou, tá bom? E quem conhece ele já pode falar, o professor Ross disse que vai te convidar para uma aula gratuita, que aí já dá uma pressãozinha. Não, nesse sábado não, porque nesse sábado eu já estou, eu e o Júnior Cabeçudo, nesse? Não, no outro que eu estou lá, né, então. Sábado é cansativo? Então vamos botar no domingo. A gente vai, eu vou ver com ele o dia que ele pode, tá bom? Eu vou fazer isso mesmo. Eu prometi isso também para o pessoal lá do Caroline Campelo. E eu vou cumprir. Vamos mais. Ó. Quando as partes forem frações, pessoal, presta atenção. Se vocês fossem resolver, vocês de casa também, do YouTube também, da escola do Legislativo também. Ô, irmão, muito obrigado. Show. Se vocês fossem resolver agora, daquela outra maneira, vocês iriam começar a ter dificuldade agora. Porque todos que nós resolvemos até agora não tinha fração. Né? Então era fácil. Aí quando começa a misturar a fração, aí começa a dar problema daquela outra forma. Aqui não, vai ser fácil. Quando as partes forem frações, podemos reduzi-las ao mesmo denominador e trabalharmos apenas com os novos numeradores. Pessoal, acho que hoje vocês entenderam por que eu não me meti a vir dar uma aula aqui para vocês enquanto eu não estava bem, porque realmente eu não consigo vir aqui, matemática, ficar... Não, tem que tentar envolver vocês. Muito obrigado, irmão. Show mesmo. Então, olha ali, ó. Quando as partes forem frações, podemos reduzir ao mesmo numerador, ao mesmo denominador e trabalharmos apenas com os novos numeradores. Gente, como que eu reduzo alguém ao mesmo denominador? Tirando o MMC. Muito bom. Então, comigo. Dividir o número 46 em partes diretamente proporcionais aos números 1/2, 2/3 e 3/4. Pessoal, eu estou falando de novo, eu vou falar de novo. Eu quero que, quando vocês assistirem essa aula de novo, em casa, parando o computador ali, na hora que você quiser, parando o vídeo, pelo YouTube, ou quando vocês estiverem assistindo na escola do Legislativo, lá na TV Assembleia, eu quero que vocês, gente, faça isso para mim, por favor. Eu quero que vocês fiquem imaginando probleminhas. Vocês têm que imaginar. Aqui, ó, que se você construir o probleminha em cima do que a gente está colocando aqui, eu dou a palavra que vocês não erram mais nenhuma de razão e proporção. Mas como que eu construo esse probleminha, professor?
olha para cá, por exemplo, você vai dizer bem assim, não são três, imagina três pessoas. Aí você vai dizer assim, que uma empresa montada por Ana, por Beatriz e por Carlos, deu 46 mil de lucro. Para seguir o que está lá, né? Então, uma empresa montada por Ana, Beatriz e Carlos, deu 46 mil de lucro. Sabendo que Ana investiu 1/2 do valor, que Beatriz investiu 2/3 do valor, e que Carlos investiu 3/4 do valor, quanto receberá se forem dividir o lucro de forma proporcional? Pronto, você imaginou o problema. Você construiu um problema com o que está lá. Ó. É isso que cai. Que aí, se você constrói o probleminha, acabou. Ó, vocês só não podem pensar assim, gente. Veio meio mundo de professor aqui. Aí, vocês ficam assistindo a aula e decorando a questão. Não faça isso. Não faça isso. De disciplina nenhuma. Porque se cair uma questão que muda, às vezes só as palavras, não muda nem o contexto, você vai errar. Porque você decorou a questão e não aprendeu o assunto. Porque se você entende e você constrói uma questão, você constrói 10 depois. E aí você entendeu, pronto, vai ficar fácil, tá? Vamos lá. Então, quando o problema for fração, podemos reduzir ao mesmo denominador. Então, eu vou reduzir. Vou chamar aqui de cálculo auxiliar. Se não entender, por favor, vai me perguntar. Então, eu vou vir aqui, ó. 1/2. Com português, vocês constroem muita frase. Aqui, então, construa a questão. Tá aqui. Tá? Pessoal, vamos tirar o MMC de 2, 3 e 4. Quanto dá o MMC de 2, 3 e 4, gente? Professor, eu não lembro. Se você não lembra, não tem nada. Vem aqui e tira bem aqui, ó. 2, 3, 4. Vamos decompor em fatores primos aqui. 2, aqui, ó, vou por 2. 2 dividido por 2. 1. 3 dá para dividir por 2? Não. 4 dividido por 2? Então vamos por 2 de novo. 3 dá para dividir por 2? Não. 2 dividido por 2? Dá por quanto agora? 3. 3 dividido por 3? Terminamos aqui. 2 vezes 2? 4 vezes 3? 12. Então 12 é o nosso MMC. Reduzimos ao mesmo denominador. Tá bom? Aí agora, podemos reduzir ao mesmo denominador e trabalharmos apenas com os novos numeradores. 12 dividido por 2, 6 vezes 1. 12 dividido por 3, 4 vezes 2. E 12 dividido por 4, 3 vezes 3, 9. Beleza. Então, trabalharmos apenas com os nossos numeradores. Ó, 6, 8, 9. Tudo bem, gente? Pronto. Aí nós já sabemos lá que 46 é resultado é dividendo. 6 mais 8. 14 mais 9. 23. 46 dividido por 23, 2. 2 é a nossa constante de multiplicação. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. Pronto. 12 com 18, 30. Com 16, 46. Então, a Ana vai tirar 12 mil. A Beatriz vai tirar 16 mil. E o Carlos, 18 mil. Pode anotar, por favor. Oi.
6, 8 e 9. Olha lá. Você encontrou o fator comum, aí fez 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. É amanhã, amanhã é o Delgado que tem aula aqui com vocês, é? Pessoal, eu sou professor aqui pertinho, no Aurélio Buarque, no Aurenil. No dia que vocês estiverem aí, por exemplo, nas sextas, se vocês mandarem uma mensagem para mim e falar, professor, o senhor está aí na sexta aí, porque não é toda sexta que eu venho, mas às vezes tem que cumprir hora atividade lá. Aí eu estou lá, quem morar lá por perto, quiser lá estudar matemática comigo, eu não vou te cobrar nada. Tá bom? Eu só peço a diretora para deixar vocês entrarem. Ela é minha amiga, ela vai deixar. A Denilde é minha amiga, show de bola, ela vai deixar. Eu estou lá das 19 às 21h30. Segunda, terça, quarta e às vezes na sexta. Quinta é minha livre docência, eu estou aqui com vocês. Não sei, vou ver com o Johnny como é que ficou combinado. Porque depende de algumas coisas, não é nem só da gente, depende da escola aqui, da direção, se vai abrir. Eu vou falar disso aqui nos nossos últimos dias. Inclusive, muito obrigado. Inclusive teve, eu fico, tem uma mocinha lá no Global, que eu sou professor de lá também, do pré-vestibular, ela chamando a Maria, ela assistiu e ela é amiga dele. Aí ela gravou e mandou para ele. Aí ele, essa semana... Obrigado. Ele é aqui, do Aurélio Buarque. 9 anos estudando no Aurélio Buarque. Vai ser um dos melhores médicos do mundo. Eu creio. Eu creio. Oi. 46 está lá, dividiu o número 46. É o resultado é dividendo. Certo? Vamos mais? Só falta 2 dicas. Pessoal, agora é o seguinte, outra coisa que nós não tínhamos falado até agora, perceba que eu não falei nenhuma de inversa. Ué, professor, só existe proporção direta, não existe proporção inversa não? Existe. Quando o problema for de proporção inversa, em primeiro lugar, invertemos as partes. Tá? Quando o problema for de proporção inversa, em primeiro lugar, invertemos as partes. Depois, seguiremos os conhecimentos anteriores. Ixi, agora lascou, que eu não aprendi nada no anterior. Aprendeu sim, que absurdo. Nós estamos 1h30 aprendendo aqui, pelo amor de Deus. Olha lá. Ele diz... dividir o número 72 em partes inversamente proporcionais aos números 3, 4 e 12. 72 é o quê? E resultado é o quê? Pronto. Sim. Oi. Vocês tiveram quantas? Então não tem mais não. São 3 de cada.
Vocês têm 100 horas no curso de vocês. Aí 3 encontros, são 9 aulas de cada disciplina. O Júnior já deu 3? Não, deu 2, então ele vem. São 3 encontros de cada um. Agora, quem quiser vir de graça depois, como eu falei, eu vou vir. Eu preciso de 5 encontros para eu fazer o que eu quero com vocês. Os outros que quiserem, está gravado, pode vir de graça, eu aceito. Né? Eu, Raulison, vou. Assim, eu vou lutar para continuar também aqui na região sul, tá? É porque depende de algumas coisinhas, mas graças a Deus a Escola Legislativa está bem, o presidente da Assembleia comprou a ideia, o Amélio Caires, então graças a Deus, presidente, muito obrigado, presidente, pela sua disposição de liberar as turmas para a preparação dos alunos. Tá? Amélio Caires, fantástico o que ele está fazendo, sem autorização dele nós não conseguiríamos estar aqui. Né? Então, assim, aí você fala, professor, você vai continuar? Vou, porque o presidente vai deixar, né, presidente? Aí o senhor vai deixar e o senhor vai incentivar e nós vamos continuar com fé em Deus. Porque o que eu entendo, enquanto professor, é que, primeiro, porque eu entendo não, o que é realmente, nós não estamos preparando vocês para o concurso da Assembleia. Nós estamos preparando vocês para concursos. Enquanto escola do Legislativo da Assembleia, eu nem posso preparar para a Assembleia. Pode ver que tem disciplinas que a gente não vai fazer aqui. Proposital. Porque depois a gente não pode sofrer uma anulação de concurso, falar, passaram tantos lá da escola do Legislativo e tal. Eu quero que vocês passem. Por isso que a gente vai fazer correto para que vocês passem e assumam. Né? Então, nós não estamos preparando para a Assembleia, nós estamos preparando para a Assembleia, para o quadro geral, para a saúde. Por isso que a gente fala que é um básico preparatório para concurso. Como é um básico preparatório para concurso, eu tenho certeza que o presidente vai continuar autorizando o básico, preparando para outros concursos. Aí sim. Esses são 100 horas, deve terminar pelo final de abril, talvez. Gente, podemos? Olha lá. Então, em primeiro lugar, invertemos as partes. E, pessoal, qual é o inverso de 3? Menos 3. E qual é o oposto de 3? Menos 3 também. Então, o oposto é igual ao inverso. Cuidado. Quando você está lá brincando, que alguém fala assim, vamos inverter a posição. Né? O que acontece? Vamos inverter a posição. Quem está embaixo vai para cima, pensando que está nessa posição horizontal, né? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo, e a brincadeira continua, não é verdade? Agora, vamos fazer no oposto, cuidado, olha aí então, gente, o inverso, cuidado para não confundir, inverso com oposto, o oposto é o antônimo lá do português, né? Então, o oposto de 3 é o contrário de 3, é menos 3, tá? O oposto de menos 15 é o contrário de menos 15, é 15, é quem está lá do outro lado. O inverso é só inverter. O inverso de 2/3 é 3/2, tá? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Professor, mas eu não estou vendo ninguém embaixo ali. Quando não tem ninguém embaixo é porque é 1. Então, qual é o inverso de 3? 1/3. Isso, 1/3. 1/3. 1/4. E 1/12. Beleza? 1/3, 1/4 e 1/12. Qual é o MMC entre 3, 4 e 12?
12, que lindo, 12. Já vimos como fazer lá, depois se quiserem façam. 12. 12, olha gente. Quando o problema for de proporção inversa, em primeiro lugar, invertemos as partes. Pronto, invertemos. Depois, usa os conhecimentos anteriores. O que é o conhecimento anterior? Reduz ao mesmo denominador e trabalha apenas com os novos numeradores. Correto? 12 dividido por 3. 4 vezes 1. 12 dividido por 4. 3 vezes 1. 12 dividido por 12. 1 vezes 1. Pronto, então os novos numeradores, 4, 3 e 1. 4 mais 3. 7 mais 1. 72 dividido por 8. 9 é a nossa constante de multiplicação. 4 vezes 9, 36. 3 vezes 9, 27. 1 vezes 9, 9. 27 com 9, 36. Com mais 36, 72. Agora eu vou para a última dica. E eu não acredito nem que eles vão colocar uma questão como essa última. Mas vamos pecar pelo excesso. Eu vou fazer a questão mais complexa que poderia ter de razão e proporção. Nós vamos envolver duas sequências dentro da mesma questão, sendo uma direta e uma inversa. Do MMC de 3, 4, lembra? Tira o MMC de 3, 4 e 12. Tá? Vamos, gente, fazer mais uma. Professor, você poderia fazer depois, continuar essa aula só com resolução de exercício. Eu vou, porque a ideia era vocês até tirar foto e tal, porque para a gente ir mais longe. Pessoal, está aí proposital. Em todos os slides está lá meu WhatsApp e meu Instagram. Siga lá. Eu tenho uma live lá desse assunto. Lá no Instagram. Que eu não fiz ela assim não, eu fiz no estúdio. Fácil? Vamos mais? A última. Ou. Eu vi o João Henrique explicando ou aqui para vocês. Ou. Teve alguém lá do Caroline Campelo, enquanto você termina aí, que fez um concurso. Aí ela falou assim, professor, eu errei essas questões. Era raciocínio lógico. Será que tem como anular alguma? Aí eu peguei e falei, essa não, fui resolvendo para ela, né? Aí tinha uma lá que tinha 4 alternativas. Aí eu falei, essa está correta, essa está correta, essa está correta. Aí deixei quieto. Aí ela falou assim, ô professor, então infelizmente eu zerei aqui. Eu fui até bem nesse concurso, eu tinha esperança de passar. Aí eu falei, beleza. Só que essa aqui tem como entrar com recurso. Eu fiz 3 letras para você. A que dá para entrar por recurso está errado. Isso aí está errado. O ou não se usa assim. Aí ela, meu Deus, faz para mim um recurso. Ela não quis nem entender onde é que estava o erro. Ela queria o recurso. Eu montei. Não sei se ela passou, mas pelo menos a questão anulou, né? Interessante. Vamos. Olha aí, gente, a última dica. Aqui nós terminamos tudo de razão e proporção. Vocês não erram mais nem meia. Olha lá. Dividir o número 560. 560 é o quê? Olha que maravilha. Resultado. E resultado é o quê? Beleza. Esse é o tipo de questão que, se cair,
vai tirar teus concorrentes tudinho e você vai acertar. Dividir o número 560. 560 é resultado. Resultado é dividendo. Em partes diretamente proporcionais, DP, aos números 3, 6 e 7. E inversamente proporcionais, IP, aos números 5, 4 e 2. Quais os valores encontrados? Professor, como que cairia uma questão dessa? Ele ia dizer lá de novo, são 3 números. Ele ia dizer lá que a Ana, a Beatriz e o Carlos montaram uma sociedade em Palmas, Tocantins. Investiram 560 mil. A Ana investiu, tiveram um lucro lá de 560 mil. A Ana investiu 30 mil. A Beatriz, 60 mil. E o Carlos, 70 mil. Mas o Carlos entrou na sociedade, vamos dizer, em abril. O outro em maio. O outro em junho. Aí ele fala, quanto vai receber cada um em partes diretamente proporcionais aos valores que investiram e inversamente proporcionais aos valores que ficaram, ao tempo que ficaram na sociedade? Ei, isso aí realmente se cair é complicado, tá? Mas a ideia é essa. Ó, a dica diz, quando o valor tiver que ser dividido por 2 sequências, devemos transformá-lo em uma só, multiplicando os termos correspondentes. Quando o problema tiver 2 sequências, lembra que eu falei? Uma sequência, valor investido, outra sequência, tempo. Quando o problema tiver que ser dividido em 2 sequências, nós vamos transformar em uma só, multiplicando os termos correspondentes. Quem é termo correspondente? O primeiro da primeira sequência com o primeiro da segunda, ou seja, 3 vezes 5. O segundo da primeira sequência com o segundo da segunda, ou seja, 6 vezes 4. O terceiro da primeira sequência com o terceiro da segunda, ou seja, 7 vezes 2. Mas isso só é possível se os dois estiverem na mesma direção. Se os dois forem diretamente proporcionais ou se os dois forem inversamente proporcionais. Nessa questão aí eu quis dificultar, mas não era a ideia de a gente acabar com ela não. Eu quero resolver mais umas 2 fáceis, senão vocês vão embora com essa achando que razão em proporção é difícil. Eu dificultei, eu coloquei uma direta e uma inversa. Aí eu não posso multiplicar os termos correspondentes. Eu só posso depois que eu torná-la as duas na mesma direção. Então, como que eu vou tornar? Nós já aprendemos como que eu torno elas. Aqui, ó, comigo. Se não entender, vai perguntar, por favor. Sai daí, rapaz. Aqui, ó. Olha aqui. Eu vou pegar essa inversamente proporcional e vou fazer ela ficar diretamente. Pessoal, vocês já aprenderam comigo. Quando é inversa, o que eu faço primeiro? Inverto. Não é isso? Inverto. Qual é o inverso de 5? 1/5. Que é o inverso de 4? Que é o inverso de 2? 1/2. Depois disso, que eu inverti, qual é o outro passo? MMC. Beleza. Qual é o MMC de 5, 4 e 2? 20. Ok. Professor, depois eu vou fazer em casa. Beleza. Agora, 20 dividido por 5. 4 vezes 1. 20 dividido por 4. 5 vezes 1. 20 dividido por 2. 10 vezes 1. Agora eu tenho 2 sequências. 3, 6, 7 e 4, 5, 10. Agora eu posso, que eu tenho as duas diretamente proporcionais. Eu peguei a inversa, fiz ficar direta. Agora sim que eu vou para a dica. Aí eu tenho 3 vezes 4, 12. O primeiro com a primeira. Depois, 6 vezes 5, 30. Depois, 7 vezes 10. Pronto. Agora os novos numeradores vão ser
12, 30 e 70. Pronto. 30 mais 70, 100 com mais 12, 112. 560 dividido por 112 é 5. 5 é a nossa constante de multiplicação. 12 vezes 5, 60. 30 vezes 5, 150. 70 vezes 5, 350. 350 com 150, 500. Com 60, 560. Pessoal, tire uma foto dessa, porque eu quero resolver duas de concurso antes da gente ir embora, tá? Duas de concurso. Depois vocês copiam quando estiver em casa. Ó, então vamos lá. Dividir o número 560. 560 é resultado. Resultado é dividendo. Em partes diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais, DP, a 3, 6 e 7. E inversamente proporcionais, IP, a 5, 4 e 2. Quais os valores encontrados? Beleza, são duas sequências, mas estão em direções contrárias. Uma direta e uma inversa. Eu tenho que deixar as duas diretas. Então, eu vou pegar a inversa e resolver. Era 5, ficou 1/5. Era 4, ficou 1/4. Era 2, ficou 1/2. Tira o MMC de 5, 4 e 2. Dá 20. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 1, 10. Agora eu tenho a sequência 3, 6 e 7, 4, 5 e 10. Vou transformar em uma só. 3 vezes 4, 12. 6 vezes 5, 30. 7 vezes 10, 70. Esses são meus novos numeradores. 12, 30 e 70. Beleza. 30 com 70, 100 com 12, 112. 560 dividido por 112, 5. 5 é a minha constante de multiplicação. 12 vezes 5, 60. 30 vezes 5, 150. 70 vezes 5, 350. 350 com 150, 500. Com 60, 560. Beleza? Ok. Agora vai. Não. Toda vez que ele der duas sequências, você tem que transformar em uma só. Isso. Isso. Olha lá. Questão de concurso. Vamos, olha aí, professor. Veio só aqueles cálculos indiretos. Agora, quando vem um concurso, lá vem um textão. Aí eu erro. Porque tem texto. Então, o teu problema é português, não é a matemática, não. Pessoal, comigo, por favor. Veja o tanto que questão de concurso de razão e proporção é fácil, de graça. Olha lá comigo, se tiver dúvida vai perguntar. Vocês vão, eu queria dar o tempo para vocês resolverem, mas pelo tempo eu vou resolver. Mas vocês vão dizer se entendeu ou não. Ao fazer manutenção dos 63 microcomputadores de uma empresa, 63 é o quê? E resultado é o quê? Pronto. 63 é resultado. Resultado é dividendo. Pronto. Um funcionário observou que a razão entre o número de aparelhos que necessitavam de reparo. Se necessita de reparo, é porque o aparelho está com defeito. Então, eu vou vir aqui. Com defeito. E o número de aparelho que não tem defeito, sem defeito. Sem defeito. Era nesta ordem de 2 para 7. Nessas condições, é verdade
que o número de aparelhos com defeitos era 2 mais 7, 9. 63 dividido por 9, 7. 7 é a nossa constante de multiplicação. 2 vezes 7, 14. 7 vezes 7, 49. Pronto. Tem 14 com defeito, 49 sem defeito. Fala, fácil! Isso, fácil! De graça! Nunca foi tão fácil. Eita, professor fica até 11 horas hoje. Bora! Vamos mais? Mais uma. Vamos isolar o nosso tempo. A aula de vocês é até 9h30. Vamos isolar nosso tempo. Só falta 10 minutos. Eu gosto tanto disso aqui. Eu estava com tanta vontade de vir aqui nesse palco que, meu Deus do céu, eu estava com muita vontade de vir aqui. Eu vim aqui só visitar vocês. Eu ficava louquinho para estar aqui em cima. Vamos mais. 10ª questão. Um levantamento feito por uma emissora de TV com 1.600 pessoas. Ei, 1.600 é o quê? Resultado. E resultado é o quê? Pronto, foi feito com 1.600 pessoas. Resultado é dividendo. Que assistem a novelas revelou que a razão entre homens e mulheres é de 3 para 7. A razão entre homens e mulheres é de 3 para 7. Então, de acordo com a pesquisa, a diferença entre o número de mulheres e o número de homens que assistem a novelas é... Gente, olha, ainda bem que eu não fui embora sem resolver isso aqui com vocês. E professor, você disse que eu tenho que seguir o texto. E o texto aqui disse diferença. Ainda bem que eu não fui embora, porque depois você erra uma questão dessa lá, ia me xingar o resto da vida. Falar assim, o Delgado não tem que te pagar mesmo não. E, gente, presta atenção aqui, presta atenção aqui. Isso aqui é importante. Eu disse que tem que seguir o texto, mas tem que seguir o texto quando ele monta a questão. Pelo amor de Jesus Cristo, você vai seguir o texto. Eu não tiro a prova lá seguindo o texto. Então, lá onde você tira a prova, é que você segue o texto, pelo amor de Deus, senão você vai errar, porque senão você vai vir aqui e falar bem assim, a diferença, 7 menos 3. Pessoal, presta atenção aqui numa coisa. Quantas pessoas que assistem novela? Isso. Quantas pessoas assistem novela? 1.600. Esses 1.600 está formado pela diferença ou pela soma das pessoas que assistem? Pela soma. Então, pelo amor de Deus, interprete isso. Senão você vai botar a diferença lá e vai errar. Ele quer saber a diferença depois que você achar os resultados. É igual aquela hora. Eu disse lá que a Ana ganhou 72 mil, o outro ganhou 80 mil e o outro ganhou 90 mil. Se ele perguntasse qual é a diferença que ganhou a Ana para o Bernardo, era só você chegar lá no final e tirar a diferença. Mas lá na hora o texto é a soma dos capital que eles investiram. Sim ou não? Está claro? Então, que lindo. Então, olha lá. Quanto que é 3 mais 7? 10. Então, você ia ter 1.600 dividido por 10, que dava 160. 160. Aí você ia ter 3 vezes 160, 480. Aí 0, 42 vão 4, 11. Beleza. 1.120 e 480. Tá? A diferença é só aqui, ó. Depois que você resolveu a conta toda, ele te pergunta, qual é a diferença entre um e outro? Aí a diferença
é 1.120 menos... aí ele fala, então o número de mulheres, qual a pergunta? O número de homens que assistem é 480. Tá bom? A última para dar o nosso horário. Espera aí, vamos aqui. Deixa eu achar uma aqui de 2024. Para fechar. Em uma determinada empresa, Luiz, essa aí caiu agora. Essa aí está lá na minha apostila. Na apostila eu só coloquei 2023 e 2024. Só da agora. Em uma determinada empresa, Luiz e Carlos receberam a bonificação financeira no valor de 2.450. Foi dividida entre eles em partes diretamente proporcionais ao tempo de serviço de cada um na empresa. Sabe que Luiz trabalha há 15 anos nessa empresa e Carlos tem 20 anos de empresa. O valor recebido por Carlos foi... Olha lá, 2.450 é o quê? E resultado é o quê? Pronto. 2.450 é resultado. Resultado é dividendo. Pronto. Quanto tempo que trabalha o Luiz? 15 anos. Quanto tempo que trabalha o Carlos? 20 anos. Então, 35. 245 dividido por 35 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Para 35, nada, vão 3. 7 vezes 3, 21. E 3, 24. Para 24, nada. Baixa o zero aqui e aqui. Então, 70. 15 vezes 70. 1.050? É? 10 vezes 70 é 700, a metade de 700, 350. Com 700, 1.050. E 20 vezes 700, 1.400. Cuidado com isso aí, ó. 1.400, 1.050. Então, Carlos vai receber quanto? 1.400. Luiz vai receber quanto? 1.050. Mas a pergunta foi Carlos. Então, 1.400, letra E, de E, coisa fácil. 2024. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês, que Deus abençoe. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.